Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, um bom dia. Espero que você esteja bem, esteja em paz. Estamos aqui nesta manhã, eu, o presbítero Reuser, nosso irmão Diácono Paulo, nós estamos aqui nesta manhã, hoje dia 27 de setembro, para nós falarmos e comentarmos a última lição deste trimestre. Durante todo este trimestre nós falamos sobre o Deus de toda provisão. O Deus não vai deixar faltar nada para nós. Falamos sobre crise, falamos sobre dificuldades, falamos sobre batalhas, sobre vitórias, sobre escolhas, mas em tudo nós entendemos que o Deus de toda provisão continua sendo fiel. E hoje, nossa última lição, o título vai falar sobre a fidelidade de Deus. Vamos reforçar o tempo todo que Deus ele é fiel, Ele continua sendo fiel, Ele continua cuidando de todos nós. O nosso texto áureo é um trecho muito conhecido, está em Filipenses no capítulo 4, versículo 13, que nos diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outras traduções falam: tudo posso naquele que me fortalece. A verdade prática nos diz que em Jesus Cristo podemos superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo. Em Cristo nós podemos superar todas as crises, não importa qual seja a crise financeira, pode ser crise na família, crise de saúde, pode ser o que for, no emprego, não importa, nós vamos superar todas as crises e vamos andando de triunfo em triunfo. Vão vir lutas, vão vir vitórias, vão vir lutas, vão vir vitórias, e assim nós vamos caminhando. O nosso irmão Paulo vai ler a leitura bíblica em classe para nós e nós vamos dar prosseguimento em nome de Jesus. Salve irmãos, com a paz do Senhor, bom dia a todos. Vamos dar para a leitura bíblica em classe, que está no livro de Filipenses, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10 ao 20. Diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. O versículo 19 vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Mais uma vez ressaltamos: Jesus, Senhor Deus, é o nosso Deus, é aquele que cuida da igreja, é o Deus que cuidou de Paulo e foi fiel com Paulo em todo o ministério de Paulo, né? Jesus o chamou, Jesus o salvou, Jesus o transformou e foi com ele fielmente, cuidando por tudo aquilo que Paulo passou, mas Deus sempre esteve com ele. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, neste momento, nesta manhã abençoada, Senhor, que estamos aqui na Tua presença, Pai. O Senhor possa abrir o nosso entendimento, Pai, a Teu entendimento daquele que nos ouve, Pai. Que este ensinamento possa entrar nos corações, Pai, fazer guarida, transformar vidas, trazer um entendimento à luz da Tua palavra, Pai. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje nós vamos comentar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo para a igreja, é um exemplo para nós. Ele foi de perseguido, ele virou missionário, né? E ele fez de um tudo para anunciar o reino do Senhor. E nós lembramos também que o apóstolo Paulo ele escreveu cartas. Ele teve um papel muito importante no crescimento, né? Na fundação e no crescimento, no amadurecimento em muitas igrejas. Então ele tinha aquela preocupação de passar em determinada região, anunciava a Cristo, deixava ali, né, uma igreja montada, alguns responsáveis, e ele seguia, né, para outros locais. Depois, mesmo distante, ele dava assistência ali para aquelas pessoas, escrevendo as cartas.
A carta que nós comentamos na lição de hoje, comentaremos, é ao povo de Filipos, aos filipenses. E nessa carta, o apóstolo Paulo, nós vamos comentar sobre alguns pontos também da carta, da lição de hoje, e também de algumas situações que o apóstolo Paulo viveu, mas ele sofreu muitas dificuldades, ele passou muitas privações, em vários momentos o Senhor sustentou, em vários momentos pessoas sustentaram, principalmente mesmo os irmãos, os filipenses sustentaram, mas com a ajuda do Senhor, Paulo venceu todas as dificuldades, ele superou todas as crises. É um exemplo para nós, já falo isso desde já, que eu e você, meu Paulo, todos nós podemos superar todas as dificuldades, tendo o Senhor como a nossa referência. Já falo desde o início, não sei aquilo que você tem passado. Talvez essa crise que o mundo inteiro está vivendo tenha te abalado, talvez tenha te afligido de alguma forma, mas você pode ter a certeza que o mesmo Deus que está conosco na bonança é o mesmo Deus que está conosco na dificuldade. Né, Paulo? É verdade. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Independente... você pode imaginar, não vou passar necessidade nenhuma, porque o Senhor é meu pastor, certo? Você pode sofrer aflições, mas o Senhor é o seu pastor, Ele vai suprir a sua necessidade. Não é por sermos cristãos, não é por acreditarmos no Senhor, não é por sermos servos de Deus que nós não vamos passar dificuldades, mas sabemos que tem um Deus do céu que está cuidando da gente. Então, Ele é o nosso pastor. E Ele é fiel. Ele, sendo seu pastor, Ele não vai te conduzir para um caminho errado. Ele não vai te conduzir para o precipício, para o abismo, de forma alguma. Mas Ele vai te conduzir para as águas tranquilas. Né? Exatamente. O Salmo 23 continua dizendo que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor estaria com ele, eu estaria comigo. Então o Senhor estaria, o salmista falando, independente da situação que eu passasse, seja a maior possível, o mais difícil que seja, eu creio que existe um Deus, existe o Senhor que está cuidando de mim. Verdade. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreve ao povo de Éfeso, ele é denominado como o embaixador em cadeias. O apóstolo Paulo ele foi preso. Algumas vezes ele foi preso justamente por anunciar a Cristo. Então ele era considerado como embaixador em cadeias. Mas ele pregou a palavra, ele tinha um objetivo que era anunciar a Cristo. Pregou a palavra com fidelidade, com zelo e, mais bonito que eu acho, ele não se deixou abater pelas dificuldades. Prova disso que ele escrevia a carta também dentro da prisão. A carta aos Efésios, que a gente considera como carta prisão, foi uma carta escrita de dentro do cárcere. Então, mesmo de dentro da cadeia, na dificuldade, ele animava os irmãos que estavam fora. E isso é ter a certeza do seu chamado, ter a certeza daquilo que você foi chamado para fazer. E o apóstolo Paulo, ele estava ali prisioneiro, estava ali encarcerado, mas a sua alma, o seu espírito estava liberto, totalmente livre. E nós também precisamos viver assim, né, Paulo? Sim, independente da situação. Paulo entendeu que, ainda que o seu corpo físico estivesse preso à matéria, mas ele sabia que o espírito dele era liberto. Sim. Porque ele tinha Cristo, que ele tinha Deus na vida. Então, a maior liberdade que a pessoa pode ter hoje é um espírito livre, porque por ter a presença de Deus, por ter o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus é que conhecereis a verdade vos libertará, e aquele que o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus Cristo liberta. Quando Jesus Cristo liberta, o homem pode até tentar aprisionar o corpo, mas o espírito de um adorador nunca será preso. É verdade. Tem um louvor antigo que fala: podem amarrar minhas mãos, que eu louvo com a voz. Podem amarrar, calar a voz, que até assim eu vou louvar. Pode tirar a vida, mesmo assim eu vou continuar louvando. Porque nada pode, nós podemos deixar que nada venha nos abater. As lutas, as dificuldades, as palavras duras vão vir nas nossas vidas, mas não podemos deixar que nada disso abale a nossa fé e abale a certeza que nós temos no Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele tinha essa característica de se alegrar até mesmo em meio às dificuldades. E hoje tem pessoas que
acha assim, mesmo ele, quando o apóstolo Paulo estava preso, ele de dentro da prisão, ele falava assim com os irmãos, alegrai-vos, né? Alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Então, de dentro da prisão, quem que precisava de um apoio, de um suporte, de uma ajuda, era ele. E ele de dentro da prisão, ele sabia que aquilo ali não se comparava, né, com o propósito que Deus tinha para a vida dele. E ao contrário de que muitas pessoas pensam, né, nós até comentamos, né, um momento atrás, que tem pessoas que acham assim, não, eu sou cristão, eu não posso sofrer. Exatamente. Eu não, isso sofrimento não, isso para mim não, né, pô? Exatamente. A pessoa acha que você cristão não vai passar dificuldade, não vai passar vales, mas Jesus deixou claro que no mundo tereis aflições, né? Então, na vida, no cotidiano, no dia a dia, a gente vai enfrentar centenas de barreiras, adversidades, né? A gente olha para o povo de Israel, enfrentou várias dificuldades. A gente vê o próprio apóstolo Paulo no seu ministério enfrentou tantas coisas, naufrágio, enfrentou fome, enfrentou todas as coisas, mas ele continuou firme no Senhor, né? Ele poderia dizer, que Deus é esse, né? Eu sou servo de Deus, mas estou passando tanta dificuldade. Não, isso não. Né? Será que eu estou em pecado? Exatamente, não, mas ele reconheceu que em tudo aquilo que ele estava vivendo, Deus tinha um propósito e ele continuou firme no Senhor. E aí nós entendemos também, irmãos, e precisamos ter isso muito claro para nós, muito claro. Nós não podemos deixar que nada venha abalar a nossa fé. Parece que isso é clichê, né? É uma palavra repetitiva, sempre escuto isso e tal. Mas isso é claro, isso tem que ser óbvio para nós. Isso tem que ser muito claro para a gente entender. Nada pode abalar a nossa fé. Exatamente. Tem algumas pessoas que você vê e você fala assim, mas fulano, o filho está nas drogas, o marido é desempregado, eles passam até mesmo dificuldade dentro de casa, de alimento. Exatamente. Mas você vê ele na rua, ele é tão alegre, porque ele entende que a luta não pode abalar a fé, né, Paulo? Exatamente. Ele entende que é passageiro. É passageiro, que as coisas, as aflições deste mundo... Sim, o pastor Paulo falou isso, né? Que as aflições desse mundo não se comparam na glória que há de ser revelada. Então ele entende que estar em Cristo não é estar imune às dificuldades, mas é ter a certeza que existe o Cristo, que independente das dificuldades ele está amparado por esse Deus, né? Que Deus sempre será sempre, como diz o Salmo, o socorro bem presente. Ele sempre será o socorro bem presente. Então a gente precisa entender isso, que a nossa alegria, a nossa paz não está pautada às circunstâncias, não é a situação que eu estou vivendo que vai dizer se eu tenho paz ou se eu tenho alegria, não. Mas eu vou ter alegria porque eu tenho Jesus na vida, eu tenho Cristo na vida. Mas irmãos, você pode se questionar assim, eu tenho Cristo, mas eu estou passando tanta luta, tanta dificuldade, tão difícil, mas pense que isso tudo que a gente passa nessa terra vai passar. Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não vão de passar. Existe um reino, existe uma glória, existe um lugar além do Rio Azul, como diz o hino, né? Nos esperando. Coisas maravilhosas vão vir. E uma outra característica também, irmãos, que é muito importante a gente lembrar, eu quero até ler aqui o que o irmão Paulo leu lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 11, diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O apóstolo Paulo, que eu acho bem interessante também, uma coisa que ele rejeitou foi a autopiedade. Para só não fica, mas está passando dificuldade, coitadinho do Paulo, coitadinho do nosso irmão Paulo. Ele sabia que aquilo era momentâneo, aquilo era passageiro. E ele sabia que os irmãos não precisavam esquentar muito a cabeça com ele em relação a isso. Sim. Então ele não queria, ele sabia que a crise, a dificuldade que ele estava passando ali, não poderia e não deveria de forma alguma abalar a fé dele. E muito menos a fé dos irmãos que estavam do lado de fora. E aí ele rejeitou a autopiedade.
Ele não queria que ninguém tivesse pena dele, porque ele pensava assim, se as pessoas tiverem pena de mim, eles vão perder o ardor, vão perder o ânimo, principalmente pela obra do Senhor. Então, por isso que ele fala, olha, não, eu estou acostumado tanto a ter abundância, como também a ter fome. Eu estou acostumado tanto a ter fartura, né, como também padecer necessidade. E aí ele reforça no versículo 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Exatamente. Paulo não queria demonstrar, por ele estar preso, né, que as pessoas olhassem para ele e sentissem pena, porque ele era, como diz, ele era um embaixador de Cristo, um representante de Cristo em cadeias. Imagine se as pessoas, toda vez que fosse, ou Paulo mandasse, em vez de mandar cartas motivacionais para as pessoas falando de Cristo, ele mandasse cartas reclamando, aqui está na prisão, está muito difícil aqui na prisão, a situação aqui está caótica, está complicada. Não, mas ele sempre mandava cartas alegrando a igreja, falando para a igreja não se preocupar, né? Sempre avivando a fé dos irmãos. E aí ele instruiu, dizendo assim, não se preocupem não, para que se preocupar comigo? Eu sei viver tudo isso, eu sei estar bem, eu também sei estar num momento difícil. Então Paulo foi um missionário, um excelente servo de Deus, né? Que independente da situação que ele estava vivendo, mesmo preso, ele conseguia passar uma palavra de motivação aos cristãos. E um grande exemplo para nós. Um grande exemplo para nós. Então aí a gente traz para a vida, né? A gente, como cristão, ainda que muitas vezes, né, que a gente está ferido por dentro, mas muitas vezes Deus está precisando, mesmo nós feridos, Deus está precisando de nós para alegrar alguém. Verdade. E às vezes vai acontecer, talvez, se não já aconteceu comigo, com você também já deve ter acontecido. Às vezes o dia que você está mais cansado, o dia que você está precisando de uma palavra, aí chega alguém e pede, você me ajuda em oração. Senhora, por mim. Eu que estou precisando. Aí você vai lá, você ora e tudo, né? E Deus ajuda no seu problema e no dele. Porque a gente precisa entender que, como diz, independente das dificuldades, né, sempre vai ter alguém que vai precisar de nós. Alguém vai precisar de uma palavra que você tem. Então, por isso que nós precisamos estar focados no Senhor. Ser igual a irmão Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso que eu estou passando é momentâneo. Isso que é passageiro. Eu preciso focar em Cristo. Eu preciso focar no meu chamado nesta terra. Eu preciso focar na obra do Senhor. A dificuldade, ela é passageira. A crise, ela é momentânea. Nós podemos todas as coisas em Cristo, pois é Ele que nos fortalece. E o irmão Paulo, né, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2, ainda da carta aos Filipenses, versículo 17, diz assim: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso. Quando ele fala lá no versículo 17 que ele pode ser oferecido por libação e por sacrifício, ele fala de se doar e sofrer pela obra. Quando ele fala da libação e do sacrifício, ele faz uma comparação na época dos holocaustos, dos sacrifícios aos animais, onde se oferecia o sangue do cordeiro e tudo, né, era derramado sobre o animal. Então ali ele fala sobre esse sacrifício. Olha, se for necessário eu ser apresentado como um sacrifício em prol de vós, eu serei. Eu vou me alegrar com isso e quero que vocês também se alegrem com isso. E infelizmente hoje o que a gente vê, né, Paulo, é uma inversão de valores. As pessoas estão mudando, estão usando o evangelho, usando a obra como forma de ganhar dinheiro. Paulo foi claro que ele era tão apaixonado pela obra do Senhor, ele tinha tanto amor pela obra do Senhor, que ele disse: olha, eu vou viver. Ele, como Paulo era um perseguidor da igreja, mas Jesus o encontrou e ele se tornou perseguido por causa da igreja, ele se doou completamente, ele quis fazer o melhor, ele disse: se possível eu vou morrer por essa obra, porque quando eu era perseguidor da igreja eu fazia o meu melhor, eu ia atrás dos cristãos mesmo, eu tentava destruir, mas agora que eu sou servo, conheci a Cristo, eu não vou dar o meu melhor. Então ele se doou, ele disse: independente da situação, eu vou dar o meu melhor, eu vou me doar, eu, se possível, morrer por essa obra. Mas é como foi mais uma vez, hoje as pessoas usam a obra do Senhor como mercantil, para ganhar verbas, para adquirir dinheiro,
né? Muitos falam em nome de Jesus, mas não tem o propósito no coração de ganhar almas para o reino, de espalhar o evangelho verdadeiro, puro e genuíno, mas eles querem só trazer as pessoas para a igreja, para que contribua com as suas ofertas, com o seu dízimo, para que eles venham enriquecer, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas, e infelizmente isso se torna generalizado, né? As pessoas olham, tá vendo? E julga, né? Julga todas as igrejas, todos os líderes, e nem todos são assim. Tem homens de valor, tem homens valorosos, tem homens fiéis a Deus, tem homens que direcionam as verbas que entram para a igreja, para a obra missionária, para outros países, para ganhar mais almas, né? Nós até comentamos disso, né? Até abrindo um parênteses sobre isso. Nós comentamos numa lição passada, uma lição aí, não me lembro, não me recordo qual, onde nós falamos sobre falsos profetas. E uma coisa muito importante, né, Paulo, até bom que a gente pontuar sobre isso em poucas palavras, é muito fácil hoje, irmãos, e as pessoas hoje brincam, né, assim, e abusam da mentalidade das pessoas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né, os irmãos entendam, um exemplo simples. Estamos aqui, né, transmitindo por meio das redes sociais, e a gente fala, eu vou falar com o Paulo, e a gente vai combinar, olha, a determinada altura eu vou falar assim, Deus está mandando eu falar para alguém que está passando por um momento difícil, que é necessário você ter certeza que Deus está no controle. A gente sabe disso. Isso é fato. Eu estou passando dificuldade, você está passando dificuldade. Todos nós temos nossas dificuldades, temos nossas lutas. Isso é fato. Só que às vezes tem muitos líderes que fazem com que isso se torne uma forma de ganhar dinheiro, como o Paulo citou. Por isso, irmãos, que é muito sério isso. E assim, a igreja precisa da oferta? Precisa. A igreja precisa do seu dízimo? Precisa, isso é fato. Sem contar que isso é uma questão de fidelidade. Né? Mas é bem claro também, nós entendemos que infelizmente hoje existem muitos falsos profetas. Né? Que se diz, falam em nome de Jesus, falam em nome de Deus, mas não tem compromisso, né? Verdadeiramente com a obra de Deus. Só querem adquirir para si, mas o reino eles estão deixando totalmente de lado. E o que eu acho tão interessante também, Paulo, que a maioria das pregações sobre isso fala sobre bênção, sobre vitória. Não fala assim que você está em pecado. Exatamente. Não fala de consertar a vida, porque isso dói, né? Isso constrange. Mas quem que tem que nos mudar é a palavra. Nós precisamos ficar pautados na palavra, né? Tem uma certa frase que diz que aquilo que não nos confronta não nos faz mudar, né? Precisamos ser confrontados para haver mudança. Então, a palavra precisa realmente constranger para que a gente mude, para que a gente se enquadre, para que a gente se alinhe à vontade de Deus. Então, nós precisamos estar dispostos a servir ao Senhor o tempo todo. O tempo todo. Sempre. Não sei qual que é o seu trabalho, né? Não sei qual que é a sua atividade, mas onde você trabalha, na sua escola, na sua vizinhança, você é um embaixador do Senhor. Você é representante de Cristo. Então tem que estar pronto, né? Para servir a Deus ali, não só por questão de valor. E a carta também aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele vai comentar também sobre Epafrodito. Epafrodito era considerado um irmão para Paulo, e foi ele que levou ali, ele estava sempre disposto a ajudar, a cooperar ali com Paulo, e ele que levou uma oferta, né? Algo mesmo, uma espécie, algo para poder ajudar ali o irmão Paulo. E lá no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 25, ele vai agradecer sobre Epafrodito, e ele era o modelo desse crente, desse cooperador que estava sempre disposto ali a servir, a ajudar, a cooperar. Né? E o apóstolo Paulo também, irmãos, ele vai passar por várias dificuldades, não só com os filipenses, mas em outras localidades também, ele vai passar dificuldades. Às vezes tinha pessoas que não aceitavam a pregação de Paulo, outros achavam que ele estava ensinando coisas erradas. Então tudo isso eu tinha que lutar, tinha que ir tentando ali levar, né, com sabedoria, né, também para não perder também a alma, né, para ganhar ali. E o apóstolo Paulo teve que enfrentar essas dificuldades, e algumas pessoas eles não acreditavam que Paulo ele tinha um chamado. Sim.
Mas mesmo assim, ele permaneceu firme e não deixou que nada disso abalasse a fé e o chamado que ele tinha. Porque hoje muitas pessoas hoje vivem a questão de ser, né, eu preciso ser reconhecido por alguém para eu ter certeza do que eu sou. Sim. Né? E a gente não precisa ser reconhecido por ninguém para ter certeza de quem a gente é. A gente é aquilo que Deus chamou para a gente ser. Sim. A gente, como diz, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos servos de Deus. Você precisa mostrar que você é servo, fiel a Deus. Né? A palavra diz que quando a gente for orar, a gente entra no quarto, fecha a porta e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, se você tem a comunhão com Deus, você tem a sua mente, você tem a sua comunhão diária com Deus, você tem a sua conexão com Deus, você sabe quem você é diante de Deus. Não se preocupe com a opinião alheia, né? Se você é um crente fiel, se você é uma pessoa fiel, você segue princípios da palavra de Deus. Se você não quebra princípios da palavra de Deus, se é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, né? Deus com certeza é contigo e vai continuar honrando. É verdade. E o apóstolo Paulo teve que lidar com várias situações, como nós comentamos, né? Dissensões dentro da igreja. Né? Tinha alguns judeus que estavam ali querendo pregar costumes e rituais judaicos e tal, em alguns templos. E sempre o apóstolo Paulo tinha que lidar com as situações, algumas dissensões entre os irmãos. Lá no capítulo 4, também lá no versículo 2, ele cita duas mulheres. O versículo 2 ele fala assim: rogo, portanto, meus amados irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. O que o apóstolo Paulo estava falando? Eram pessoas que não estavam conseguindo, dando divergência de algumas ideias, né? Então isso estava gerando algumas dissensões. Mas sempre vai haver, né? Porque tem ser humano, são seres humanos, pensamentos diferentes, opiniões diferentes, né? Eu penso de uma forma, você pensa de outra, né? E é com o diálogo que se consegue entrar em um senso comum, né? Então sempre vai haver, onde há pessoas de pensamento diferente, opiniões diferentes, acaba acontecendo que tem uma divergência, né? Mas é preciso ter diálogo, é preciso ter, não podemos ter intrigas, brigas, né, dissensões entre os irmãos. É necessário uma união, um amor, né, um para com o outro. Como disse, o mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A gente tem que amar o nosso próximo, o nosso irmão como nós mesmos e viver em comunhão. E o apóstolo Paulo fala com elas assim: olha, rogo que sintam o mesmo no Senhor. Sentir o mesmo é ter o mesmo sentimento. E ter o mesmo sentimento é não ficar assim, cada um quer uma opinião. Cada um quer ir para um lugar, assim tem que fazer, assim não. Ele fala assim: eu sinto o mesmo no Senhor. Tenha uma só palavra. Ele vai falar lá para os irmãos em Efésios para serem um só corpo, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. E tem falado sobre essa unidade. E o apóstolo Paulo também lá em Efésios, ele fala assim: suportando-nos uns aos outros em amor. Exatamente. Ele sabia que não era fácil lidar com o outro, mas ele fala assim: suportar. Por isso que ele falou de suportar. Né? Suportar é agir vamos dizer, com sabedoria, né? Eu sei que vai ser difícil, mas eu vou suportar. Você tem um pouquinho de paciência. Exatamente. Isso assim, porque cada ser humano, né? Isso em todas as áreas, seja dentro do relacionamento, seja no casamento, seja no trabalho, na igreja, tudo vai ser difícil. Tudo vai ser difícil. Porque são duas pessoas diferentes, ou mais pessoas diferentes. Exatamente. Então, por isso que ele fala: tenham o mesmo sentimento no Senhor. E o apóstolo Paulo também vai nos dar um exemplo muito claro o tempo todo sobre vencer as crises. Ele aprendeu a contentar, né, como falou, em qualquer circunstância, na abundância, na fome, na fartura, na dificuldade. Ele fala: tendo tudo ou não tendo nada, ele sabia superar as dificuldades, porque Cristo o fortalecia. Ele sabia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Você, Paulo, pode todas as coisas aquele que te fortalece. E você também, irmão, você pode todas as coisas aquele que te fortalece. Porque quem nos fortalece é o Senhor. De nós mesmos, a gente não consegue nada. Jesus foi claro dizer que sem mim nada poderíamos fazer. Ele disse assim, sem Jesus a gente não pode nada. Né? O salmista disse assim, que darei eu ao Senhor se tudo vem de ti, se tudo vem dele. Então Deus, Ele é o nosso supridor. Deus é o nosso Senhor. Né? Você, né, quando você levanta, quando nós levantamos na manhã do dia seguinte e respiramos, o Senhor já está ali, porque o fôlego de vida é dele. Claro. Então é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos supre as nossas necessidades. Então a gente tem que esperar o momento certo, né? É orar e agir. Né? Muitas vezes tem gente que ora e não age. Né? Muitas vezes você pede um emprego a Deus e você não distribui nenhum currículo, não manda nenhum currículo. Né? Então, aí Deus vai fazer milagre. Deus faz milagres, claro, com certeza, mas só que a gente tem que agir também. Então a gente sabe que existe um Deus todo-poderoso, um nome que está sobre todo nome, que é supridor, é um Deus que guarda, é um Deus que ajuda, é um Deus que tem prazer em estender a mão e levantar o caído e fortalecer o abatido. Então, tem um Cristo no céu, tem um Deus fiel, né? Mais uma vez, ao título da lição, a fidelidade de Deus. Deus é fiel. A gente não se cansa de dizer que Deus é fiel. A gente passou mais este dia, mais um dia de trabalho, você pode ter chegado do trabalho, mais um dia de trabalho, mais um domingo, você trabalhou a semana toda e você chegou nesse domingo assistindo essa lição. E Deus foi fiel com você, Deus te deu vitória. E a próxima semana também vai continuar sendo bênção, porque o Senhor está conosco. Verdade. E lá em 1 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala algo muito importante. Capítulo 4, versículo 11. Até esta presente hora, sofremos fome e sede. Isso ele falando para o povo de Corinto. É uma carta, né? Estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente momento, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Quando ele escreve isso lá até o versículo 13, aí o versículo 14 ele fala assim, não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como filhos amados, porque ainda que tivéssemos 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho gerei em Cristo Jesus. E ele fala no versículo 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Tenho dificuldade, tenho problema, mas ele fala, olha, sejam meus imitadores, não fica tão apegado ao problema. Entenda que em Cristo nós somos mais que vencedores. Entenda que em Cristo nós podemos vencer e superar todas as coisas. Aí ele fala que na verdade tudo que Paulo queria era mostrar que a alegria, nós precisamos ter alegria em toda e qualquer circunstância. Alegria e contentamento resultavam na comunhão do apóstolo com o Senhor. Nós vamos passar dificuldades, nós vamos passar dias difíceis, dias de nuvens negras, como diz, né? Dias de tempestades, mas nós cremos à luz da palavra que Deus vai nos conduzir para um momento de calmaria. Pode ser que essa calmaria chegue hoje na sua vida, pode ser que ela chegue daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, mas o tempo da luta, ele é passageiro. Exatamente. A gente precisa ter paz, e a paz de Cristo, como Cristo disse, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. A paz de Cristo permanece em nossos corações, em nossas vidas, independente do que nós estamos vivendo, seja dias de vale ou seja dias de monte, seja dias de bonança ou dias de dificuldades, nós continuaremos alegres em Jesus. Paulo é um exemplo claro disso. Ele continuou se alegrando no Senhor, ele continuou vivendo, né, na presença de Deus com toda a sua lealdade, com toda a sua alegria, porque ele sabe que a melhor coisa é servir a Deus, é estar em Deus, é viver para Deus. Então, Paulo é um exemplo magnífico para todos nós, uma aprendizagem de muita importância.
Um homem que passou por tudo que passou, situações adversas, fome, nudez, naufrágio, entre outras coisas, por amor ao Evangelho de Cristo. Mas ele se permaneceu fiel para com Deus, que é fiel para com ele. Ele foi firme, né? Então, ele foi fiel para com Deus e Deus certamente foi fiel para com ele. Então, exemplo para nós. Seja fiel ao Senhor, né? Seja fiel ao nosso Jesus, ao Cristo, ao Deus do céu. E certamente, sem sombra de dúvida, sem sombra de variação, ele será fiel. E ele animava também as pessoas. Animava, né? Alegrava o povo com as palavras, com as cartas. Não se preocupe, gente, não se preocupe, eu estou preso, mas eu continuo alegre no Senhor. Eu sei que isso vai passar. Eu sei que essa dificuldade que eu vivo hoje não vai me matar, não vai me destruir, porque eu sei o Deus que eu sigo. Então é isso que nós precisamos ter certeza, saber o Deus que nós servimos, o Cristo que nós servimos, né? Que Ele é maior que todas as coisas. Então precisamos tomar esse exemplo de Paulo para nossas vidas, né? E realmente deixar Jesus, né? Centralizar Jesus na vida. Assim, eu sei que o Senhor está comigo, eu estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu estou passando dificuldade, mas o Senhor está comigo. Né? A gente sabe disso, eu sei que Jesus a gente vê histórias, se a gente for citar várias histórias da Bíblia, agora uma mais prática, a história de José, a Bíblia sempre vai dizer, Deus era com ele. Por quê? Deus sempre está conosco. Muitas vezes nós que nos afastamos de Deus, mas Deus sempre está conosco, sempre, né? Meus irmãos, e com isso nós concluímos, né? O irmão Paulo vai ler agora a conclusão. Concluímos a lição de hoje, falando da fidelidade, e nós concluímos este trimestre, né? E a conclusão, não pode ler para nós? Conclusão. O contentamento de Paulo diante das crises era resultado da sua comunhão com Deus. Ele aprendera com o Senhor a se contentar em toda e qualquer circunstância. Que possamos seguir o exemplo de Paulo e aprender com o Senhor a ter paz e contentamento, mesmo enfrentando uma crise. É isso que o apóstolo Paulo nos orienta, é isso que esse exemplo nos mostra. Como nós falamos desde o início, Deus é fiel. E nós também precisamos confiar nele, saber que ainda há saída, ainda há esperança, ainda não é o fim, não é o fim. Nós falamos isso desde a primeira lição, desde que começou esse trend, pandemia e coronavírus. Máscara não vai nos parar, isolamento não vai nos parar, nada vai nos parar. Que se parar a gente aqui, vai levar nós embora. Se levar nós embora, nós somos o céu mesmo, aí é melhor ainda. Então, irmãos, fiquem com esta palavra, permaneça firme no Senhor, que grandes coisas o Senhor há de fazer na sua vida, mas permaneça firme e constante, sempre abundante no Senhor. E nós agradecemos a Deus, né, por nos ajudar a vencer este trimestre, né? Confesso que não foi fácil. Nós temos nossas limitações, nossas dificuldades, mas o Senhor foi fiel mais uma vez para conosco. Né? Deus tem sido fiel. Verdade. E, irmãos, nós também aproveitamos, né, para convidar. Acabamos de falar sobre a fidelidade de Deus, acabamos de falar sobre homens, né, que venceram mesmo meio a dificuldades. O nosso próximo trimestre nós vamos falar sobre a fragilidade humana e a soberania de Deus, o sofrimento e a restauração de Jó. Outro grande exemplo para nós, né, Paulo? Grande exemplo. Jó foi um grande exemplo, perdeu tudo, mas permaneceu fiel ao Senhor. Então, no próximo trimestre, de outubro até dezembro, nós falamos sobre a história de Jó e também contamos, né, com o seu apoio aí, com a sua ajuda, para que nós possamos levar a palavra a mais pessoas. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus por tudo que nós passamos durante esse trimestre, por tanto que nós aprendemos. Eu aprendi. Eu também aprendi muito, com certeza. E porque, se você tiver alguma dúvida, todos esses vídeos durante este trimestre todo estão disponíveis aí no Facebook, no YouTube, onde você tiver mais facilidade para acessar. E assim nós vamos vencendo, né? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo aquilo que nós passamos, né? Amado Deus, eterno Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, por todo este trimestre que nós passamos, a Tua presença.
Te agradecemos, Deus, por cada vida que nos acompanhou, por cada vida, Senhor, que foi conosco, né, que acompanhou essas lições. E pedimos, Deus, que o Senhor continue falando nos nossos corações, nos ajudando, Senhor, a caminhar, nos ajudando, Deus, a levar a palavra a outros que necessitam. Que o Senhor continue, Deus, nos ajudando a confiar no Senhor. Abençoe cada vida, abençoe a vida do Paulo, abençoe a família, continue sendo conosco. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe sua casa, que Deus continue guardando sua vida, te livrando de todo mal e continue, irmãos, confiando no Deus de toda provisão. Há uma saída e dias melhores virão para você. A nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Fique em paz. Amém.